Graça e paz, queridos amados irmãos. Hoje eu vim falar algo muito importante para vocês. Eu vim trazer uma série de ensinamentos sobre a chave e os segredos da oração em línguas. A oração no Espírito, que é um segredo maravilhoso que eu creio que vai elevar a sua vida a níveis extraordinários com Deus. Existem muitas coisas importantes para me falar sobre esse assunto, coisas a quais eu tenho desenvolvido durante anos, na presença de Deus, sobre esse dom maravilhoso que nós possuímos, esse dom que o Senhor deseja te dar. Basta você se apropriar dele pela fé para que você possa receber santo. Antes, nós vamos abrir uma palavra muito importante que vai ser o versículo-chave para todos os nossos ensinamentos que nós vamos falar a partir de hoje, porque aqui é o versículo fundamental. Livro de Judas, versículo 20, ele diz assim, mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Glória a Jesus Cristo. Aqui está o fundamento de tudo que nós vamos começar a falar e os ensinamentos que eu vou transmitir para vocês. Eu acho maravilhoso que a palavra deixou esse pequeno versículo aqui, poderoso, que nos ajuda a entender como edificar a nossa fé por meio dessa oração poderosa que o Espírito Santo move através do nosso espírito. Eu tenho assuntos maravilhosos para falar dentro dessa chave que é a oração em línguas, para te ensinar a ser edificado e crescer, tanto no poder, na virtude, como no Espírito Santo, você desenvolver sua comunhão e sua intimidade com Ele. Amém? Então fica comigo, porque eu tenho algo para te ensinar aqui hoje. Aleluia! Eu lembro de anos atrás, que quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu já fui imediatamente batizado na virtude de falar em línguas e profetizar. Quando o meu batismo de fogo, quando eu recebi, eu já comecei a falar essas línguas sobrenaturais. Porém, eu não entendia nada sobre isso, mas falava em línguas. Às vezes, quando eu estava orando, eu orava uma média de meia hora, às vezes 1 hora em línguas. Eu não sabia o porquê, mas eu orava, porque tinha uma unção que me movia a fazer isso. Ok? Por causa da presença do Espírito Santo que me envolvia, aquele batismo fresco que estava sobre a minha vida, que me ativou na dimensão do sobrenatural, que me ajudou a entrar nas esferas de relacionamento com Deus mais profundo e que me ajudou até hoje. É onde eu estou com o Pai hoje, graças ao Senhor, porque Ele nos concedeu o seu Espírito Santo para que verdadeiramente nós venhamos desenvolver o nosso chamado em Cristo Jesus. E sem o Espírito Santo, sem os dons, sem a operação dele, nós não podemos fazer nada de fato. Quando Ele faz conosco, faz através de nós, isso constrói, edifica e transforma a vida das pessoas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho desse versículo aqui, vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Muitos não conseguem entender que oração é essa. Que oração é essa no Espírito Santo que Judas está falando? É literalmente a oração em línguas, É orar no Espírito. Essa é a verdadeira oração. É a oração pela qual o Espírito Santo move o seu espírito para falar os mistérios de Deus, para falar exatamente aquilo que você necessita e aquilo que Ele necessita fazer em você. É uma oração que você não tem o controle dela. Quem tem o controle dela é o próprio Espírito Santo, por meio do seu Espírito. E o mais interessante é que esse tipo de oração, esse dom, ele é o único dom que nós temos 100% de domínio sobre ele, que você pode usar em qualquer momento. Onde você estiver, na rua, em casa, no trabalho, você pode orar em línguas, ok? Eu lembro quando eu descobri essa chave da oração em línguas, eu descobri o poder que havia dentro desse dom, o que podia ser liberado se eu orasse em línguas. E eu lembro naquela época que eu descobri a eficácia desse dom. Eu já orava antes, mas quando descobri o fundamento e aprendi sobre a revelação que o Senhor me produziu, o meu espírito, sobre esse dom, aí sim eu entrei numa dimensão totalmente diferente na minha vida. Naquela época eu ainda trabalhava, recém-casado, eu descobri esse dom maravilhoso. Eu orava continuamente quando eu recebi essa graça de Deus. Eu passei a orar 1 hora, depois eu fui me treinando meu espírito para orar 2 horas, depois eu falei, eu vou conseguir romper, depois de 2 horas de oração em línguas eu fui para 3 horas, eu sempre fui falando assim, eu preciso subir meus níveis de oração, eu preciso orar mais em línguas. E naquela época eu vi uma mensagem maravilhosa que falava sobre esse dom, essa graça que nós temos de falar em outras línguas. E eu quero que você fique comigo e entenda que tenho muita coisa para ensinar para vocês até o final de todas essas séries que eu vou falar sobre a oração em línguas, essa chave maravilhosa.
porque tem muitos assuntos que vai tirar todas as suas dúvidas, tudo. Não se preocupe, eu sei que você tem muitas dúvidas no seu coração, muitos ensinamentos já ouviu, que tem que orar, tem que ter interpretação e muitas coisas desse tipo. Espere que eu vou tirar toda a sua dúvida, eu vou te mostrar claramente nas escrituras sobre o fundamento da oração em línguas, como você desfrutar mais desse dom, ok? Mas hoje eu quero falar um pouquinho para você ter fé. Se você não tiver fé, você não consegue entrar na oração em línguas. O Senhor tem que ativar agora a fé no seu coração. Se está faltando fé em você para orar em línguas, peça ao Espírito Santo. O livro de Tiago diz: está te faltando sabedoria? Peça ao Senhor, que Ele vai te dar abertamente, vai te dar voluntariamente. Então, peça com sabedoria a Deus: Senhor, me dê fé para orar no Espírito Santo. Me dê fé no teu trono, a língua do teu reino. Glória a Jesus. Importante que nós estamos dentro de um reino, o reino dos céus. Todo reino, ele tem a sua própria linguagem. Todo reino tem a sua própria cultura. Todo reino tem as suas próprias leis. Então o importante é que no reino do céu existe uma língua, uma linguagem. E essa linguagem é sobrenatural. O Senhor nos concedeu por meio do dom do Espírito Santo na nossa vida. Essa é a língua. É a língua que nós falamos dos céus. Não é a língua dos homens. Na língua dos homens nós pouco podemos entender realmente e desfrutar das riquezas e falar diretamente com o Pai no nível que Ele é. Somente quando nós oramos no Espírito, oramos em línguas, conseguimos falar a mente de Cristo dentro de nós. Só conseguimos falar aquilo que Deus é quando nós oramos no Espírito Santo. Glória a Jesus Cristo. Então, eu lembro que quando eu recebi esse dom maravilhoso, eu fui cheio do Espírito Santo, eu já falava em línguas, orava às vezes meia hora, às vezes quando lá 1 hora. Mas o dia que eu entendi a revelação e o fundamento desse dom para minha vida, eu me apropriei pela fé, eu me agarrei, eu falei: eu vou orar em línguas, né? Eu vi histórias de grandes homens, eu vi histórias de avivamentos, como da Rua Azusa, que eles oravam em línguas continuamente, né? William Seymour, que orava entre 5 a 7 horas por dia em línguas. Uau, que coisa tremenda, né? Eu falei: que é isso, Senhor? Se eles orarem e conseguiram, eu também consigo. E Deus me deu fé. Deus me concedeu graça, me concedeu amor, e eu consegui entrar nessa esfera de relacionamento com Deus por meio da oração em línguas. Então a oração em línguas é a chave de acesso ao relacionamento pleno com Deus. Porque quando você começa a orar no Espírito, orar em línguas, o Espírito Santo, ele vai orar toda a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Ele vai suprir todas as suas necessidades por meio da oração em línguas. Ele sabe tudo o que você necessita e o que você precisa. Amém? Então deixe a sua fé fluir, que você receba o dom da fé agora, para que você possa orar no Espírito Santo. Glória a Jesus Cristo. E eu lembro que quando eu comecei a desenvolver, né, esse dom maravilhoso, não é fácil no início, não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para ninguém, porque você fica com muitas dúvidas, e outra, o inimigo ele sempre vai vir para tentar te tirar da oração em línguas. Eu lembro que quando eu já estava desenvolvendo esse dom, estava entrando numa dimensão cada vez mais poderosa, o diabo começou a jogar na minha mente, queria falar para mim que esse dom era enganoso que eu estava fazendo, que não iria me levar a lugar nenhum, porque na primeira instância, quando você começa a orar, eu passei meu primeiro, meu segundo, meu terceiro mês, eu ainda não estava vendo nada, eu simplesmente orava em línguas, creia que acontecia alguma coisa, mas depois começou a romper. Uau! Quando isso começou a romper, eu lembro um dia que eu tive uma experiência tremenda. Eu falei com o Senhor: hoje, quando eu chegar em casa depois do serviço, eu vou orar 5 horas em língua direto. E foi naquele dia que nunca mais eu fui o mesmo. Daquele dia em diante, esse dom ele começou a operar na minha vida de uma forma ainda mais poderosa, porque o meu nível de fé cresceu. E toda vez que o teu nível de fé cresce dentro de um aspecto do que Deus é, da forma que Ele se move, você consegue romper de nível de relacionamento com Deus e entrar em novas esferas de entendimento do reino do céu e das Escrituras. E eu lembro que naquele dia eu falei: vou orar 5 horas. Cheguei do serviço, a primeira coisa que eu fiz era 5 horas da tarde que eu cheguei. Eu entrei, fui para dentro do quarto, dobrei meus joelhos e fiquei ali deitado. Fiquei deitado do jeito que eu estava. Eu falei: vou orar em línguas, eu vou orar. Eu estava tão determinado, que eu falei: vou chegar e vou conseguir orar em línguas 5 horas. Mas escute bem, você tem que ter determinação no seu coração. Você tem que, para você romper numa vida de oração, você tem que determinar isso para você. Você todos os dias tem que falar para você mesmo: eu vou conseguir, eu vou conseguir. Tem dias que você não consegue orar, que você não consegue romper, não se entristeça por isso. Cada dia tenta romper, peça a Deus fé, peça a Deus força para que você possa avançar na vida de oração.
Peço ao Senhor fé, peço ao Senhor força. Senhor, eu vou avançar, eu determino isso na minha vida, em nome de Jesus, que eu vou conseguir avançar na minha vida de oração. Porque se você não tiver uma vida de oração, você não pode ter uma vida de relacionamento profundo com Deus. Ninguém que não ora não consegue obedecer a Deus. Todas as pessoas que não conseguem orar não conseguem ouvir a Deus. Pouco elas ouvem a Deus. Elas podem ouvir, lógico, pelo dom da profecia, pode ouvir a Deus falar com ela em sonhos, com certeza, uau, isso eu não estou questionando. O que eu estou falando para vocês aqui, para que você possa ouvir continuamente a voz de Deus e seguir plenamente o seu caminho que Ele tem para você, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que meditar na palavra, você vai ter que gastar mais tempo na presença de Deus, né? Eu costumo dizer que eu não gasto, eu ganho tempo quando eu estou na presença de Deus, né? Então, quando você entrar nessa determinação na sua vida, que você vai entrar numa vida de oração, você vai ver como vai ser maravilhoso. O Espírito Santo vai cooperar com você, vai te ajudar a elevar os seus níveis de oração. E naquele dia, o que é maravilhoso, quando eu estava orando ali, eu comecei 1 hora, 2 horas, 3 horas, e orando em língua, e depois, quando eu rompi para 4 horas, uau! O inimigo tentou vir, eu senti literalmente uma pressão demoníaca e ela chegou na minha garganta, querendo apertar minha garganta. Eu repreendi, eu falei: para fora, Satanás, agora, em nome de Jesus, você não vai me pedir de orar em línguas, eu vou orar em línguas, eu vou chegar às 5 horas. O diabo tentou me impedir aquele dia com muito ódio, e quando eu estava orando ali, minha visão ela se abriu numa outra dimensão. Eu conseguia ver atrás da parede um demônio, e aquele espírito com ódio querendo me ferir. Eu falei: não vou ter medo, eu vou continuar orando aqui nesse quarto. E eu continuei. Quando eu cheguei nas 5 horas de oração, uau, eu senti fisicamente descer uma jarra de óleo sobre a minha cabeça, o meu corpo todinho. Eu fiquei banhado, falei: uau, Senhor, o que é isso? Aleluia, uau, aleluia, aleluia. Eu tô cheio do Espírito Santo aqui. Obrigado, Senhor Espírito Santo, pela tua presença. O Senhor manda dizer que Ele está te ajudando, Ele te ajudará a romper na sua vida, que não é para você parar. Não pare, não se desanime. Roshita, os impasses eles vêm. E faz parte de toda a vida, de todo ser humano passa por impasses na vida. Mas não deixe que os impasses parem você na sua fé de orar em línguas, orar no Espírito Santo. Orar chorobocatrasai. E quando desceu aquele óleo, eu falei: meu Deus, o que é isso? O Senhor falou: hoje você conseguiu completar um ciclo de um mistério que você estava orando esses meses. Desatou uma nova unção na sua vida, novos sinais acompanharão você. Aleluia. Quando eu desci feliz para falar para minha esposa, começou manifestação de ouro. Eu falei: meu Deus, eu tô todo brilhando, eu tô brilhando aqui, uma presença de Deus diferente sempre em mim. Aí liguei para minha mãe, liguei pro meu pai para ir lá em casa. E eles foram naquela época, uma casa que eu morava próximo dos meus pais, né? E ali eles foram na casa. Eu falei: olha os sinais de Deus. E minha mãe não conseguia acreditar na época. Ela era breana na época, né? Muito assembleana. Então não tinha esses moveres, né? Do espírito, do sobrenatural. Poucas coisas eles tinham. São um povo maravilhoso e eu amo assembleano, né? Eu me considero ainda um bleano ainda, porque eu trago essa raiz pentecostal da Bleia. Mas escute bem, naquele dia eu fui cheio do Espírito Santo, aquela unção, os sinais se manifestou sobre meu pai ficou cheio de floquinhos de ouro sobre o corpo dele. Oh, o que é isso? Era a presença manifesta do Senhor. Eu atingi naquele dia um novo grau no meu espírito de contato com o sobrenatural e as dimensões da glória de Deus. Se você orar em línguas, você vai conseguir romper e atingir esses portais, acessar as dimensões do que Deus é. Aleluia. Eu tenho muito que falar para vocês sobre esse dom, tenho muitas coisas para te ensinar a desenvolver esse teu espírito. Então você precisa se agarrar pela fé. Acompanhe esses áudios, acompanhe esses ensinamentos que vai levar a tua vida de oração. Aleluia. Obrigado, Jesus, por estar falando com o seu povo. Então eu aprendi o que edifica a minha fé. Uma das coisas mais poderosas: orar no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo edificará a sua fé na revelação de quem Jesus Cristo é. Aleluia, aleluia. Qual é a nossa santíssima fé? É Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele te dá fé e Ele recebe a fé que Ele te deu. Glória a Jesus. Então peça o dom da fé.
Tá te faltando força, peça mais fé. Algumas pessoas não entendem isso. Para você orar, você precisa de fé. Para você meditar na palavra, você precisa de fé. Para você jejuar, você precisa de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Se você fazer carnalmente sem fé, você não consegue agradar a Deus. Então fala, Espírito Santo, se mova na minha vida pelo dom da fé. Ativa no meu espírito com o dom da fé, para que eu possa entrar na dimensão da oração em línguas e desfrutar do que o Senhor tem para mim dentro dessa dimensão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. No livro de 1 Coríntios capítulo 14, ali está o apóstolo Paulo dando muitos parecer, princípios e fundamentos da oração em línguas. Isso é maravilhoso. Princípios e fundamentos da oração em línguas. E uma coisa que ele falou maravilhosa aqui em 1 Coríntios, no seu capítulo 14, obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, você está me acompanhando, sendo junto comigo nisso, Senhor. Muito obrigado, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 14, seu versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz, bem graça aqui, ó. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em língua do que vós todos. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Antes disso, ele está falando sobre o fundamento da oração em línguas para o culto. Mas depois, finalizando, ele falou, dou graças a Deus que eu falo mais em língua do que todos vocês. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Então, esse é o segredo da fé. Esse é o segredo de crescer em fé. Mas antes, peça cada vez mais, Senhor, me ajude a crescer em fé. Me ajude, Senhor, a desenvolver o meu relacionamento com o Teu Espírito Santo, orando em línguas, ó Pai, orando em línguas, ok? Outra coisa importante, antes de encerrar esse ensinamento de hoje. O apóstolo Paulo diz que quem ora em línguas fica com o entendimento infrutífero. Uau, é verdade, porque você não entende que você está orando em línguas. Mas tem uma coisa, com o tempo que você começa a orar em línguas, você vai começar a ter insights, que são intuições do Espírito que mostram o que você estava orando. Com o tempo eu comecei a desenvolver intuição do que eu estava orando no Espírito, mas nem sempre, ok? Por quê? Porque é uma oração em secreto. É uma oração que você ora em mistérios, fala com Deus. A palavra já diz, é mistérios que você fala com Deus. Existem algumas coisas que Ele vai dar o entendimento para você, Ele vai te revelar o que você está orando, mas muitas dessas coisas Ele está orando em secreto na sua vida, trabalhando em você, preparando o teu caminho do teu amanhã, te antecipando no mundo espiritual para que o diabo não te derrube nos laços dele. Isso, porque muitas coisas que você está orando em língua, o Senhor já está te preparando o teu espírito, porque quando chegar o momento da adversidade, você já tem uma unção de reserva para vencer a adversidade, para vencer o pecado, para vencer as tentações do diabo. Muitas vezes eu ficava orando em língua, eu não entendia que estava orando, mas orava. E às vezes o Espírito Santo me movia com uma unção especial ainda, para que eu ficasse ali orando algumas horas a mais. E de repente, logo depois, vinham umas tribulações contra a minha vida, vinham uns impasses, uma adversidade, o diabo levantava algo contra mim, mas eu estava com a unção de reserva já para aquela situação. Eu já estava com a sabedoria, com a autoridade bem alinhada para me aplicar o poder de Deus naquela situação. É isso que orar em línguas vai te ajudar também, vai te antecipar das batalhas espirituais para que tu não caia, para que tu tenha uma unção de reserva, uma reserva com Deus, para que quando o momento da adversidade vem, teu espírito já está preparado para aquela situação. Ainda que na tua entendimento você não esteja, mas teu espírito está. E o segredo é uma coisa, que quanto mais você ora em línguas, presta atenção aqui agora, o teu espírito se acumula de revelação. E quando você for meditar na palavra, o Senhor vai começar a esclarecer para você o que está nas Escrituras. Esse que é o segredo. Porque no momento que eu oro em língua, meu entendimento fica frutífero. Mas depois eu começava a meditar na palavra, eu vi que tinha uma diferença. Eu começava a entender a palavra direito. Eu começava a entender ela de uma forma diferente. Eu começava a sentir a palavra dentro de mim. Algo entrava dentro de mim. Isso é revelação. E o Espírito Santo ia construindo a revelação da palavra dentro de mim, até que eu atingisse um ciclo da revelação e algo do sobrenatural se desatasse sobre a minha vida. E eu vou te ensinar para vocês sobre ciclos da oração em línguas, os mistérios que se desatam no meio das orações em línguas, como você acessar cada vez mais isso. Uau, estou sentindo uma presença extraordinária aqui do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu quero orar por você nesse momento, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que essa unção, Pai, o fogo do Teu Espírito desça ali sobre essas pessoas que estão me ouvindo, meu Pai. Ativa-lhe o dom da fé para que eles possam orar no Espírito Santo e se edificarem e serem transformados, cheios da Sua presença, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Receba
fogo do Espírito Santo sobre a sua vida. Esse é um dos assuntos que o Senhor me deu mais domínio, porque são anos de oração em línguas, né? Anos que eu oro em línguas e desenvolvi meu espírito. Chegou o tempo da minha vida que eu já tinha rompido, eu conseguia orar 6 horas. Havia momentos que eu orava 10 horas por dia, direto, orando em línguas. Houve momentos que eu orei 20 horas, que eu não podia parar. Era uma guerra que eu estava nas regiões celestiais para desatar o teto espiritual em algum estado que eu estava do Brasil. E ali eu conseguia acessar uma unção violenta, um nível de fé violento. E eu orava no espírito e conseguia combater poderosamente contra as forças do inferno, desatar o céu sobre aquele lugar, ver todos os membros de uma igreja ser batizados com o Espírito Santo, milagres, salvação de almas. Isso porque meu espírito estava orando bem. E apóstolo Paulo diz: quem ora no espírito ora bem. Quem ora no espírito ora bem. Aleluia, ora de fato. Aleluia, está em 1 Coríntios 14. Quem ora no espírito ora de fato. Eu quero te dar todo o fundamento ali em 1 Coríntios sobre a oração em línguas. Então, hoje, deixa que Deus já edifique agora o seu coração. A primeira variação da oração em línguas é edificação pessoal. Ela é diferente do profetizar, ela é diferente do interpretar, ela é diferente da língua dos homens e das línguas dos anjos. A edificação pessoal é uma linguagem que está no seu espírito, que você ora continuamente o que Deus já te deu. Cada vez que você receber essa linguagem, que você orar essa linguagem, o Senhor vai te elevar na edificação do tempo que você está. Depois o Espírito Santo vai te ungir com uma nova língua para edificação pessoal. É através dessa nova língua você já vai orar novos mistérios com Deus. Eu quero te ensinar muito isso. Amém? Então aguarde na próxima semana. Já vou disponibilizar um novo vídeo para vocês. Amém? Um grande abraço para vocês em nome de Jesus Cristo. Shalom.